Apuração do resultado e regimes de contabilidade. Este é o capítulo 6 desta playlist de contabilidade básica que eu estou construindo aqui no canal, deste livro aqui, ó. É um excelente livro, eu utilizei na faculdade, super recomendo para ter uma boa noção, uma noção básica, né, de contabilidade. E inclusive este foi pelo menos na minha época, né, o livro texto base utilizado na disciplina de contabilidade básica, que na maioria das faculdades é contabilidade básica 1 e 2, então são os fundamentos mesmo. Bom, eu já finalizei esse capítulo 6, eu finalizei ele no vídeo anterior, que eu tratei sobre uma questão que ele coloca, porque todo final do capítulo ele coloca uma questão. E aí, naquele vídeo eu tratei assim, sobre isso aqui, ó. Na contabilidade não se tem a impressão de que o regime de caixa é melhor do que o regime de competência. Isso foi no vídeo anterior, eu vou deixar lá no final caso você tenha interesse. Como eu já finalizei então esse capítulo, hoje o que eu pretendo neste vídeo é basicamente folhear o capítulo 6 como forma de revisão do que eu já gravei ao longo das últimas semanas. Eu gravei tópico por tópico aqui, discutindo, né, e trazendo a minha percepção sobre esse capítulo. Então, apuração do resultado e regimes de contabilidade, os assuntos tratados foram os seguintes: apuração do resultado, conceito de receita e despesa, regime de competência, regime de caixa, balanço patrimonial versus demonstração do resultado, e regime de competência e outros ajustes. Então vamos começar, eu quero que esse vídeo não fique longo, né? Então, entendendo o que era a apuração de resultado. A apuração de resultado é que a cada exercício social, normalmente um ano, a empresa deve apurar o resultado dos seus negócios. É onde a empresa apura o seu lucro ou prejuízo, ou superávit ou déficit, ou resultado positivo ou resultado negativo. A apuração do resultado é realizada de forma destacada na demonstração do resultado do exercício. Então, a demonstração contábil, onde você pode verificar em qualquer empresa se ela apresentou lucro, ou prejuízo, ou superávit, ou déficit, é nesta demonstração contábil chamada de demonstração do resultado do exercício, ou somente demonstração do resultado. Você pode acessar isso. Se for uma empresa de porte, você pode consultar o próprio site da empresa. Se for uma empresa de capital aberto, você pode consultar no site da própria empresa também, ou em sites de investidores, ou mesmo no site de bolsa de valores, caso seja, né, de capital aberto. Se for uma empresa pequena, você pode solicitar ao dono da empresa, se ele assim quiser que você tenha acesso. Às vezes eles publicam isso em jornais também, ou jornais online também que seja, né? Bom, então esse foi o primeiro conceito, né? O que é a apuração de resultado. Depois tivemos a ideia do que seja, ou gravei vídeo sobre a ideia do que seja a receita e despesa. A receita corresponde em geral à venda de mercadorias ou prestações de serviço, né? E ela é refletida no balanço através da entrada de dinheiro no caixa, no caso se for à vista, e entrada de forma de direitos a receber se for uma receita a prazo. A receita sempre aumenta o ativo, embora nem todo aumento do ativo signifique receita. Já a despesa, todas as vezes que entrar dinheiro no caixa através de receita à vista, o nome dessa operação é encaixe. Quando acontece o contrário, desencaixe. No caso, quando acontece o contrário, na verdade é uma despesa, né? Então é exatamente isso que eu vou tratar agora. A despesa é todo o sacrifício, todo o esforço que a empresa realiza para se obter uma receita. Se está se buscando uma receita, tudo que for gasto, né? Tudo que for feito, o esforço para que se consiga essa receita, dá-se o nome de despesa. E essa despesa, quando ocorre o desembolso no caixa, se dá o nome de desencaixe. Bom, daí regime de competência. Esse regime é universalmente adotado e aceito e recomendado pela teoria da contabilidade. É o regime, daí tem essa dicotomia, né, essa diferença entre regime de competência e regime de caixa. São os dois principais regimes na contabilidade. O regime de competência ele é bastante utilizado na maior parte das demonstrações contábeis. E vamos ver, como forma de revisão, o que é que ele dizia aqui. O lucro será apurado, portanto, considerado determinado período, normalmente um ano. Toda despesa gerada no período, mesmo que ainda não tenha sido paga, será subtraída no total da receita, também gerada no mesmo período. Bom, essa questão do regime de caixa e regime de competência, eu até já gravei vídeo sobre isso, como eu mencionei no início desse vídeo, sobre essa questão, né, que aparentemente o regime de caixa é melhor. Mas é que, na verdade, o mundo econômico ele funciona desses dois modos, né, tanto pelo regime de competência como pelo regime de caixa. O regime de competência, deixa eu ver se eu acho aqui, tá. Basicamente ele significa que você tem que registrar tudo pela competência, não exatamente que isso tenha sido recebido de fato. Por exemplo, se uma empresa realiza uma venda, se ela for à vista e você já colocar isso no seu caixa, então isso é um regime de caixa, mas na maioria das vezes não é o que acontece. O que acontece é uma venda a prazo, mas a venda aconteceu. E na contabilidade isso precisa ser registrado, mesmo que você vá receber, mesmo que a empresa vá receber isso meses depois ou dias depois,
tem que ser registrado a entrada, né, nesse caso. Então, isto que é a competência, aconteceu naquele mês de janeiro, aquela venda, e ela vai ser recebida em fevereiro. Mas a competência é de janeiro, por exemplo, porque foi feita a venda no mês de janeiro. Então, deve ser feito o registro. Então, isso é o regime de competência. Em que momento ocorreu aquela movimentação patrimonial, né? Essa é a competência. Agora, o regime de caixa é quando, de fato, a movimentação de receita e despesa, de fato, paga, né? E recebida. Beleza? Então, depois disso, qual foi o próximo tópico? Balanço patrimonial versus demonstração do resultado do exercício e regime de competência. Bom, esse foi um tópico que basicamente tentou nos mostrar que é bem evidente essa relação regime de caixa e regime de competência quando se observa o balanço patrimonial e a demonstração do resultado. É isso que ele tentou nos trazer naquele momento. E trouxe alguns exemplos, inclusive material do escritório, seguros a vencer, entre outros, e outros ajustes que também podem, esses não são ajustes, mas alguns ajustes que podem ser feitos em relação ao regime de competência. Por exemplo, efeito do lucro no balanço, também foi um tópico que nós tratamos nesse capítulo. Esse efeito do lucro, vamos encontrar um texto que resuma isso aqui, deixa eu ver, que basicamente é a apuração, né? Como já abordado, o lucro apurado da empresa pertence ao proprietário investidor. Exatamente, então uma vez que é feita uma apuração de lucro pela demonstração do resultado do exercício, o impacto que ele tem no balanço é que ele vai modificar, né, o patrimônio líquido. Então um sócio ele fez um aporte, ele fez uma abertura de capital e ele quer ser remunerado por isso. Então essa apuração, seja ela prejuízo ou lucro, ela impactará diretamente no balanço, principalmente no patrimônio líquido, né? Diferença entre despesa e custo. Despesa esse é um outro tópico que foi tratado também. Despesa e custo, basicamente o custo tem a ver com o gasto na fábrica, na produção em si. Enquanto que a despesa geralmente são gastos periféricos ou acessórios, gastos, por exemplo, do escritório ou coisa assim, pensando em termos de uma indústria, por exemplo, né? Então essa diferença básica que dá para ser feita não só numa indústria, mas num comércio, em qualquer situação. A relação que existe entre despesa e custo. E por que isso é feito? Porque isso é uma ótima maneira de você observar a localização exata dos teus gastos, sejam custos ou despesas. Beleza? Então, de modo geral, foi isso. O capítulo todo tratou basicamente sobre isso, sobre esses tópicos que eu já mencionei e quero apenas aqui repeti-los. No capítulo 6, então, apuração do resultado, conceito de receita e despesa, regime de competência, regime de caixa, balanço patrimonial versus demonstração de resultado e qual é a relação entre eles, né? Fico por aqui. No próximo vídeo, então, eu quero começar o capítulo 7 deste livro. E o capítulo 7 diz o seguinte: demonstração do resultado do exercício. Demonstração do resultado do exercício. Lembrando, capítulo 6, apuração do resultado e os regimes de contabilidade, de caixa, regime de competência. E no próximo, vamos tratar sobre uma demonstração contábil, que apura, inclusive, lucro, prejuízo, superávit e déficit, que é a demonstração do resultado do exercício. Valeu, até o próximo vídeo. Eu vou ter que desligar manualmente hoje.